Manu pra parar de falar comigo aqui agora? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, transmitindo ao vivo já. Está no ar o Quem Manda São Elas, um programa que discute o cotidiano sob a ótica feminina. Vem com a gente! Olá, povo! Olá, pova! Como vão todos vocês nesta noite chuvosa, deliciosa dessa Belo Horizonte? Tá chovendo aí onde é que você tá? Conta pra gente, Xô. Conta pra nós. Tá chovendo aí, Nath? Nós chovendo com força, chuva abençoada que eu agradeço todo dia. Pode parar na hora que eu virar planta. Entendeu? Boa noite, turma. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Todo mundo bem aí? Espero que todo mundo esteja muito bem, né? Isso. Bom, Anne deve estar afogada lá em Betim. Anne, se você está nos ouvindo, boa noite pra você. Você tá fazendo falta, viu, gata? Tá mesmo. Pode tratar de entrar logo aí, danada. Muito bem, estamos eu, Adri Fernandes, e Nath Rajão, é aquela do fritar dos ovos, a ela, a poderosa. Estamos nesta noite com você para discutir demências em idosos e cuidados familiares. Setembro foi o mês de conscientização sobre o Alzheimer. E no dia 21 de setembro foi o dia de conscientização sobre esta demência. E nessa data foi lançado o livro Alzheimer, o cotidiano da doença, um manual fantástico que aborda todos os aspectos da vida do paciente de Alzheimer, incluindo questões psicológicas e jurídicas. E eu, Dri, tenho a honra de ter escrito alguns textos que compõem 4 capítulos desse livro. Eu falei sobre a solidariedade familiar, os aspectos jurídicos da falta de amparo ao doente e ao familiar que cuida dele. Eu não te contei não, né, amor? Tia Dri é advogada. Tia Dri é servidora pública, tia Dri é bibliotecária, tia Dri é hipnoterapeuta, tia Dri é fofoqueira, tia Dri é filha da Magali, é parceira da Nath Rajão e é advogada. Geminiana é isso, gente. Nós atira pra tudo enquanto é lado. É foda, com PH maiúsculo. Um outro texto que eu incluí nesse livro é sobre o cuidador familiar, o amparo financeiro e previdenciário que a família tem que dar para quem cuida, o familiar que cuida do portador de Alzheimer. Falei sobre os direitos da pessoa de Alzheimer, medicamento, benefícios, fraldas, etc. Sobre testamento vital, o último desejo do paciente de ter a sua vida prolongada artificialmente ou não. A boa notícia é que este livro está disponível em formato PDF gratuitamente e você pode baixá-lo no site Alzheimer Minha Mãe T. De Alzheimer Minha Mãe Tem. wixsite.com/anas. Baixe o livro e indique para quem tem familiar acamado, porque tudo que tá ali a gente escreveu direcionado ao pessoal do Alzheimer, mas serve para qualquer pessoa que tenha um idoso acamado, com demência ou não. E aí, eu quero então debater esse tema hoje com a Nath e com você que está nos ouvindo,
Sob a ótica da família que possui um idoso demente ou acamado, pois uma das maiores reclamações que a gente recebe é sobre a desagregação familiar quando você tem um idoso que necessita de cuidados tão especiais. E sua participação é muito bem-vinda. Mande sua opinião pelas nossas lives no facebook.com/Rádio Web Feito em Casa 1 ou no youtube.com/Rádio Web Feito em Casa. Nath, conta pra mim. Você não tem idoso acamado nem demente, né, na família, mas conhece alguém que tem? Eu não tenho, mas graças a Deus, assim, mas eu já, de certa forma, cuidei de uma tia que por um período ela ficou hospitalizada e bem debilitada. E com algumas questões, assim, de esquecer, me chama, umas coisas assim, e inclusive foi por conta de medicação, sabe, que ela estava tomando errado e tudo, e já aí ela falar disso. Ou ela falava que a gente estava dando remédio para ela mais, ou que fulano fez isso, que não fez porqueira nenhuma, e assim, e exacerbou alguns lados que ela já tem mesmo, de agressividade, exacerbou bem essa parte dela, tá? Mas depois, quando a medicação voltou, né, ao normal e foi estabilizando, ela voltou ao normal dela, que é grossa mesmo, é uma sopeira, né? Ficou menos grossa do que era, entendeu? Mas aí já não ficou mais dependente, assim, a gente ficava numa preocupação danada de porque ela estava esquecendo que rua que era essa, e ela queria ficar sozinha, e ela mora sozinha, então, nossa, assim, sabe aquela coisa? Isso é um perigo, gente. Um período bem difícil, mas agora já está mais estabilizada, está melhor. É muito comum medicamento gerar isso, anestesia, que a gente fala que assim, meu pai quebrou o fêmur, entrou ótimo no hospital e saiu demente. Anestesia pode potencializar um estado de demência que já estava ali latente. Eu não tenho, né, os familiares com quem eu convivo, não há demência, não há ninguém acamado. Mesmo a minha tia, que faleceu por câncer de pulmão, ela tinha relativa autonomia e ainda assim foi dificílimo para minha mãe cuidar dela. Primeiro porque são duas idosas. Hoje a gente não tem mais aquelas famílias imensas que alguém bem mais jovem ou de meia idade consegue cuidar de um idoso, né? Então é idoso cuidando de idoso. Porque normalmente é o irmão, ali é complicado. E segundo, porque mesmo sem diagnóstico de demência, gente, minha tia estava fazendo coisas inacreditáveis, como deixar o banheiro, sujar o banheiro todo e deixar ele assim, para minha mãe limpar, como se ela não soubesse que a minha mãe tem as mesmas dificuldades que ela como idosa, né? Mamãe só tava respirando melhor, mas a minha tia tava muito forte em termos de saúde, apesar do câncer. Minha tia tava saltando geladeira durante a noite, e aí desmaiava porque a glicose dava pico altíssimo. Aí contava pra família que desmaiou porque minha mãe tinha envenenado ela. Parecendo minha tia. Hoje a gente ri, mas é foda. É foda. Fora... Eu vou contar umas pra vocês. Pois é. Nossa. Fora os gastos, né? O aparelho de oxigênio da minha tia levou a conta de luz da minha mãe de 150 para 600 reais. E a gente ainda tinha que levantar a mão pro céu, porque a minha tia tinha plano de saúde muito bom, que dava um atendimento domiciliar multiprofissional e tinha a aposentadoria dela que pelo menos dava para pagar a cuidadora. Porque se não fosse isso, minha mãe tinha enlouquecido. E a minha tia tinha sofrido muito, né?
Bom, deixa eu mandar um beijo aqui pro Idelvan e o Luiz Lima, que estão acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Nath, você tem algum... Você pensa na sua velhice ou se você tiver uma eventual enfermidade? Porque eu penso muito nisso, sabe? Você tem algum planejamento, sabe? Imagina assim, se eu ficar velha e dependente, eu quero que seja assim, assim, assado. Você acredita que não? Não tem? Não tem. Eu penso só o seguinte, eu penso só assim, é lógico que a gente fica assim, tem filho e tudo. Eu gostaria muito que Deus me desse a misericórdia de não dar trabalho para ninguém. Mas eu não tenho, assim, um pensamento assim, de planejar, financeiramente, pior ainda, porque eu andei um tempo desempregada, meu marido andou muito tempo desempregado, então, assim, quando eu trabalhando, ele desempregado, os custos, né, batiam, não tinha jeito de ficar juntando dinheiro, não teve jeito ainda, não tem. Então, assim, eu realmente não penso muito nisso, não, sabe? Eu penso, assim, nos meus pais, se eles precisarem, de alguma forma, eu sempre me coloco assim, eu que vou tomar conta. Eu sempre falo isso. Eu que vou tomar conta, isso é meu, eu que vou. Os meninos que me ajudem de uma forma ou outra, ou financeira, ou né, revezando comigo alguns dias, mas assim, é na minha casa. Até olha, meu pai não tem nada de demente, minha mãe também não, nem nada desse tipo. Eu viro e mexo, falo com eles pra vir domingo morar comigo. Mas vem morar comigo, pelo amor de Deus. Então mais fácil, né? Bem, pelo amor de Deus, porque ela morando sozinha, pra que isso, sem morar aqui? Nossa, mãe. Aí a mamãe fica assim comigo, nós vamos brigar demais. Eu falei, o que tem, gente? Já brigamos a vida inteira, mas não tem problema não. Né? Eu penso muito, sabe? Tanto que assim, é o meu sonho de consumo. Eu fico olhando, agora não chama, ainda chama, né? Os de pobre chama asilo, mas os melhorzinhos agora chama residência sênior. Então eu fico olhando algumas aqui pelo centro, porque tem alguns hotéis desativados que foram transformados em residências sêniors. Então você tem seu quarto, sua suíte separadinha, porque em asilo é dormitório, né? Tem piscina, tem atividades o dia inteiro. Então é como se fosse um flat só com idosos e com cuidados, por exemplo, técnico de enfermagem 24 horas, médico sempre que precisar, fisioterapia, terapia ocupacional, passeios, etc, etc. E eu já me programo porque assim, eu espero que o meu salário, que é baixo, junte com o aluguel do meu apartamento e dê para pagar um lugar desse para mim. Porque eu não quero. A gente fica em casa, ainda mais eu. Eu não frequento igreja, eu não frequento lugar nenhum. Eu vou cada vez me isolar mais. Então, se eu for para um lugar desse, que vai ter atividade de fisioterapia, pelo menos eu vou estar com a cabeça ocupada, vou ter atividades para fazer o tempo todo no local. Porque você, além de morar sozinha, de correr os riscos, eu ter que ficar me deslocando, não sei se seria conveniente. Apesar que no meu prédio, o que mais tem é velho. Gente, tem uma doninha aqui que já deve estar indo para 95 anos, mora sozinha, esperta, danada, pinta e borda, vai para cima, vai para baixo. Eu fico assim, maravilhada. Mas a gente sabe que não é regra, né? Então, e eu falo com a mamãe, pra mamãe ir pro lugar desse, pra ela segurar a minha vaga. Porque aí, na hora que eu tiver precisando de usar a fralda, eu vou pra lá, e aí ela vai trocar minha fralda, a gente fica na mesma suíte. Deve ficar mais barato, né? Mas ela é muito ordinária. Ô, Nath, você sabe que outro dia... Aliás, deixa eu mandar um beijo aqui pra dona Magali, que tá contando que com a história da minha tia, ela entortou a boca 2 vezes de preocupação, porque ela teve herpes e entortou o rosto todinho nesse período.
E a Anne, que entrou aqui falando que deu problemas técnicos. Isso, né? Herpes é emocional. Né? Você tem algum problema emocional, baixa a imunidade e ela monta mesmo. Agora, não é só caso de demência e de idoso doente. Nath, outro dia eu tava aguardando uma consulta, fui fazer um exame, aliás, e uma doninha junto comigo. E, nossa, ela começou a reclamar. Muito ativa, muito lúcida, mas estava lavando a copa da casa dela, caiu e quebrou a perna. Nossa. Desde então, os filhos não deixam ela ficar sozinha. Mas ninguém tem condição de pagar um cuidador. O que fizeram? Ela fica uma semana na casa de cada um. Ela tá pra enlouquecer. Eu não tenho privacidade, eu não tenho meu canto, eu não sei o que. Na casa de fulano eu durmo com a minha neta, na casa de Beltrano eu durmo com a empregada, na casa de não sei aonde eu durmo no sofá. Olha que situação. Então, às vezes, a gente acha que tá fazendo um bem pra pessoa e você tá piorando. É melhor deixar ela em casa e você revezar. Se você tem filho pequeno, você tem que dar um jeito. Mas, gente, o idoso, ele tem que estar no canto dele. Porque tirar ele vai abalar emocionalmente, vai vir uma depressão, e depressão gera demência em idoso. Depressão é um dos gatilhos de Alzheimer e outras demências. Então, você acha que você tá ajudando o véi? Você tá, às vezes, desenvolvendo a demência dele. Então, muitas vezes é até melhor convencer essa pessoa a ir para uma clínica. Eu tenho uma amiga, Mônica Pérez, beijo pra Mônica, que de vez em quando escuta a gente aqui. A Mônica pôs a mãe dela numa casa excelente. Tinha todo cuidado e a dona Terezinha, a mãe dela, adorou. Porque os filhos longe, ficava muito sozinha em casa, e lá nessa residência sênior ela tinha trocentas atividades. Então a gente às vezes acha que é maldade colocar um idoso numa clínica, e não é. Pior, muitas vezes, é cuidador, Nath deve ter visto isso já, que maltrata o idoso, igual babá que maltrata a criança. Certeza. Né? Você iria para um asilo, Nath? Pois é, eu conheço, você falando assim, eu lembrei de um amigo meu, que inclusive é psicólogo, e tu foi meu psicólogo. Eu não fui, não, ainda é, porque eu falo que toda vez que eu preciso eu grito ele, entendeu? Mas a mãe dele, eu acabei estreitando um pouco isso, porque ela assim, precisou de ir para Paranodilon, e aí eu ajudei muito ele lá e tudo, nessa questão. Mas ela morava numa casa assim, que era ela tinha 90 e poucos anos, tinha o quarto dela, com suíte, etc. E era uma casa que tinha assistência 24 horas e ela tinha sempre várias atividades. Eu até fico pensando nisso, assim. Minha mãe, por exemplo, quando ficou, ela operou da coluna, depois quebrou o fêmur e não sei o quê. Tinha 1 ano que ela tinha operado a coluna, porque desvio, desgaste mesmo, essas coisas. Ela ainda ficava meio que se recuperando, né, e tudo, e aí ela agarrou o chinelo no chão, não foi nem por andar ruim, não. O piso era muito ruim. Você tem uma ideia, meu irmão trocou o piso do lugar, porque realmente a gente tropicava no lugar, todo mundo tropicava no lugar. E aí ela caiu, bateu a anca lá e quebrou o fêmur. E aí teve um dia, ela acabou ficando aqui em casa uns 6 meses. Porque eu falei, mãe, eu não vou mudar pra sua casa, porque aí eu tenho que levar tudo fácil, meu. Mais fácil você vir pra cá. E como ela não podia sair mesmo, em casa saracutiano muito, ficou um bom tempo acamada e tudo, ela ficou aqui.
Mas ela, assim, eu botava ela, olha, você quebrou, foi a perna, não foi a mão, né? Então, bora me ajudar a fazer as coisas. Aí ela ajudava, ficava... Pois é, pois é. Não, e também ela sabia que era temporário, né? Isso. Então, isso favorece muito. Ela fala comigo que ela sabia que era temporário, então que tudo bem. Mas para a mamãe dormir aqui em casa, é normal, assim, vem cá, mãe, vamos tomar uma cervejinha comigo, então vai embora, né? Você não vai dirigir, vou ficar aqui, vou fazer um tiragosto, vou fazer alguma coisa. Ela, não, me deixa quieta no meu ninho. Igual a minha. Ela não, assim, ela não aceita muito isso. Ela mesma fala, se for pra eu ficar acamada, dando trabalho pra alguém, que Deus me leve embora. Porque eu não quero ficar assim, eu não quero ficar dependente de ninguém assim. Complicado, né? Aí, complicado. Eu brinco com ela, que eu já fiz um combinado, acho que eu já contei isso pra vocês aqui, eu já fiz um combinado com ela e o combinado não sai caro. Ela vai embora quando ela tiver 120 anos. Aí, eu já vou ter 97. Entendeu? Então, assim, olha que legal. Ela hoje, eu dou o braço pra ela pra gente andar, já até acostumei. Eu vou chegando perto dela, eu dou o braço pra ela. Porque depois que ela operou, ela ficou meio desequilibrada. Assim. Eu dou a mão pra minha mãe, ela bate em mim. Jura? Não, eu dou o braço pra minha mãe e falo, dou mesmo, me dá um braço de novo. E eu sempre tive medo de atravessar a rua, por exemplo, eu dou a mão pra ela, não, mãe, que você não sabe atravessar a rua. Não, mentira, sou eu que sou cagona. E aí eu dou o braço pra ela e falo pra ela, mãe, tá vendo? Olha só, você com 120 anos, eu com 97. Você dá o braço pra mim, você toma pra um lado, eu tomo pro outro, as duas equilibram, olha que beleza. Pronto. Olha que coisa... Perfeito. Gente, é desse jeito. Tem que ir embora antes disso. Tanta gente aí, você de tantos anos aí, tudo boa igual fogo, por que tem que ir embora antes disso? Não, com certeza. Fica boa aí, com certeza. Quietinho. Eu falei, qualquer coisa, na pior das hipóteses, eu mudo pra cá. Eu mudo pra sua casa, vem pra cá. Até porque a Júlia já vai estar casada também, fica mais fácil, né? A Anne pode casar depois do doutorado, né? Ela pode casar. Eu não aguento quando você fala isso. A Anne tá aqui falando que os pais dela cuidaram de 9 filhos e a obrigação é dos filhos cuidar. Tem essa de botar em asilo, não. Ô dó de você, filha. Se bota em asilo, costuma ser muito mais bem cuidado do que por filho. E um beijo pra Andréia Azevedo, que tá aqui conosco. Beijão, gata. Pois é, Nath, você acha que filho é garantia de cuidado? Pois é, eu não acho que é garantia, não, porque tem filhos e filhos, né? Pois é. É igual você estava falando, esse tipo de asilo que existe hoje é uma coisa muito bacana. Mas eu já vi outros, inclusive na minha rua, que na verdade era uma casa que a menina fez curso de cuidadora, ela botou lá num quarto, cada cômodo, 3 idosos, não tinha nenhum tipo de assistência, ela mesma ficava jogando no baralho, os que estavam mais conscientes jogavam baralho lá com ela, mas era a única diversão, Camado que ficava, o máximo que ela fazia era virar de um lado pro outro, trocar, era limpinho, não tinha nada de... É melhor do que estar em casa sozinho, gente. Mas, assim, aquela coisa, aí eu ia visitar, eu comecei a fazer, porque era na minha rua, aí eu comecei a visitar. Entendi. Ela permitiu que eu visitasse e tudo, então eu conversava com ele, sentava, não sei o que, contava caso, ria, pra fazer companhia mesmo, entendeu? Não, e aposto que ali tinha gente que tinha filho. Tinha. Porque do jeito que os outros falam, parece que em asilo só tem gente que não tem filho. Isso não é verdade. Pois é, eu vou falar que eu ficava lá, eu ia todos os dias. Todos os dias, porque era da minha rua mesmo, quando eu morava na casa da minha mãe. Então eu ia lá todos os dias. E eu vou falar com você assim, passava-se às vezes meses, e filho não ia lá ver. E, pois é, entendeu? Pois como tinha também filho, iam lá 3, 4 vezes por semana.
Não, e por exemplo, é igual mamãe tá aqui falando, Deus me livre de ficar com filho ou por conta de nora. O que acontece? Igual a Anne falou, filho é que tem que cuidar. Ué, concordo. Na casa do idoso... Não tem filho, não. Filho que tem que cuidar. Não tem. Precisa ter medo, não. Agora, quando a Anne fala, tem 9 filhos e a gente que tem que cuidar, fica igual essa velha falou. Fazendo roleta russa de véi cada semana na casa de um. E isso é uma sacanagem. E conheci o outro lado também. Eu conheci uma família, porém, todos os filhos adultos, aí os pais podiam, cada 4 dias, um ia para a casa do pai cuidar dele. Não tiraram ele da casa dele, não. Isso eu acho bacana. Pois é, a hipótese aqui em casa, o que eu penso é isso. Se, por exemplo, minha mãe precisar, a hipótese de eu morar com ela. Sim. Eu ir para lá. Porque casa é mais confortável do que apartamento, dela tem que ficar subindo e descendo escada. Pois é, essas coisas assim. Então, assim, eu ir para lá e morar com ela. Pois é. Mas eu puxo essa responsabilidade para mim, entendeu? Sim. De não deixar ela sozinha e os meninos, um mora no interior, é mais difícil para ele, mas o que mora aqui, ó, meu filho, esse final de semana, eu quero ter meu sosseguinho um pouquinho. Então você vai ficar aqui esse final de semana com ela. Né? Pois tipo isso. Mas assim, no dia a dia, eu ficaria numa boa, tranquilamente com ela, sabe? Sim. Mas eu puxo essa responsabilidade pra mim. Sim. Mas há filhos e filhos. Eu não sei se eu vou me decepcionar, mas eu acho que eu, na minha idade idosa, a minha filha vai cuidar de mim sim, porque a bichinha é bem gostosa. Pois é, mas vai cuidar de você como? Porque ela vai ter que trabalhar. E ela vai ter os filhos dela, e ela, sabe? Então, assim, mesmo quando a pessoa quer, será que consegue? Será que convém? Porque o que a gente mais vê é familiar estressado, cuidando do idoso. Mas o meu medo é estressar com os velhos lá no asilo e eu dar a cara deles toda. Eu também vou dar. Eu tô pensando nesse lugar, minha filha. Você vai dar na cara dos velhos tudo. Porque os velhos tem uns velhos que são sacanas. Os velhos ficam. Eles fingem demência pra sobreviver. Pois é igual a minha tia. Minha tia finge demência, finge que esqueceu, finge que não sei o quê, pra agredir coisa que ela sempre fez, entendeu? Ela faz de maldade. Não, ela faz Pois é. Sabe? Então, agora, ainda tem um outro detalhe. Quando esquece, vamos fazer de conta que o idoso é bonzinho. Vamos fazer de conta que sua tia é boazinha. Você se estressa e começa a ter falta de paciência com o acamado. Ou com o demente. Aí você bate boca com o demente, sabendo que a mente dele não funciona. Você faz a pessoa sofrer por nada, à toa, só pra você ter razão. Por exemplo, a pessoa fala, olha, né, eu quero ir pra minha casa. Você fica 1000 vezes falando, sua casa é essa, sua casa é essa. Caralho! A pessoa, você sabe que a pessoa nunca mais vai reconhecer essa casa como dela. Ao invés de você entrar no jogo, não, realmente, mas você tá aqui temporariamente, amanhã nós vamos pra sua casa e ficar inventando histórias. Não, a pessoa fica batendo boca com o velho. Nessa é sua casa, eu já te falei que essa é sua casa. Ou então é muito comum, eles esquecem que já almoçaram e quer almoçar de novo e não dá porque tem que ter uma alimentação mais equilibrada. A pessoa fica, mas você já almoçou, já falei que você já almoçou. Gente, sabe? Aqui, enfia no asilo. Não, é melhor enfiar no asilo, sabe? A minha, no caso, por exemplo, quando a minha tia estava na fase que a gente era nítido que ela estava realmente por conta da medicação alterada,
eu tive uma paciência de Jó com ela. Apesar de saber que ela estava fazendo certas coisas que eram dela mesmo. Sim. Mas como eu sabia que estava exacerbado, eu levava na gozação, eu brincava. Que foda, né? Eu fazia, eu fingi que não estava escutando. Oi, tia. Ah, não, peraí, tia, esqueci, peraí. Ah, vou pegar pra você. Pegava bosta nenhuma. Sabe aquele trem, assim? Exatamente. Exatamente. Então, assim, ou então, já te dei. Ah, não te dei, não, peraí. Então eu tô ficando doida aqui, peraí. Sabe aquele trem, assim? Tem que ser assim, eu levava na coisa. Quando eu percebi que ela voltou ao normal, porque foi nítido, assim, ela voltar ao normal, porque ela fazia as coisas de maldade, que você via o olhar de maldade. A gente reconhece, e você via o olhar, assim, sabe, de coisas, não sei o quê, e que você via que estava fazendo, porque era o que ela sempre fez mesmo, é o dela mesmo, sabe? Sim. Aí eu peguei, aí a minha paciência acabou. Entendeu? Aí eu peguei, o que eu fiz? Ela tem um tal de, tipo assim, de não atender o telefone. A gente tava ligando pra ela, desde pra vigiar mesmo, porque tava com medo dela se perder, dela sair, esquecer onde é que ela tava indo, e então a gente ficava vigiando ela. Então a gente revezava, quem ficou tomando conta, ela é solteira, então quem ficou tomando conta dela foram os nossos sobrinhos. E então aí ficou assim, cada dia era uma, e aí uma te ligava de manhã, outra ligava à tarde, outra ligava à noite. Quando eu percebi, ela começou a não me atender. E é o que ela sempre fez, ela não atendia. Ela olhava a vida dela lá, e via que era o número e não atendia. Filha da puta. Entendeu? Filha da puta. Pois aí, o que eu fiz? Eu falei, parei de ligar. Aí um dia ela ligou pra casa do meu pai e falou com ele assim, no dia do aniversário do meu pai, e eu atendi. Você sumiu, você não gosta de mim mais não sei o que. Eu falei, eu não sumi não, hein. Só que eu te ligo, você não atende. Você não me atende? Problema, meu telefone não mudou não, se você quiser falar comigo, você pode ligar. Exatamente. Eu tô à sua disposição, tia, só que eu não vou ficar dando murro de ponta de faca. Você não quer falar comigo? Não fala. Pronto. Não sei o que. Eu falei, olha, eu não me estresso. Aí eu procuro saber a notícia dela, né, por outras pessoas, etc. Mas eu ligo não. Pois é. Não, eu sei que ela tá demente, sabe? É o que é dela. É o que é dela. Então, eu não vou ficar tentando que uma pessoa tenha atenção, que me atenda, que isso, que aquilo, se ela não quer. Não adianta, igual você falou, dar murro em ponta de faca. Eu não vou ficar dando murro. Não tem Se ela tivesse com o negócio da demência dela, podia saber que ela estava lá agarrada. Sim. Eu fiz comida pra ela, levei marmita, fiz sei o quê, fazia compra, fazia isso, ia lá, separava os remédios dela, fazia isso, comprava caixinha. Enquanto eu vi que ela estava realmente necessitando e que ela estava confusa mesmo e tudo, eu estive o tempo inteiro do lado dela. Quando eu percebi que não era mais, aí, com certeza, que ela voltou a ser o que ela sempre foi, grossa, estúpida, cavala, etc, etc. Adoro ela, bicho, adoro, mas eu sei que ela é assim. Gente, tem que pôr os limites, senão a gente endoidece. E a gente precisa estar bem, porque tem muito velho antes da gente pra gente cuidar. Exatamente. Senão porque eu não tenho paciência. Ela é aquela pessoa que sempre fez isso. Sempre, por exemplo, você compraria, ela vem te dar um murro. Ela te dá soca mesmo. Mas ela sempre fez isso. Pois é. Aí no dia que ela já estava bem, ela veio fazer isso comigo. Eu olhei pra cara dela e falei assim, a próxima que a senhora der, a senhora vai tomar. Pergunta se ela deu de novo. Esse povo é esperto, minha filha. Entendeu? É assim mesmo. A assombração sabe pra quem aparece. Sabe, pior que sabe. As pessoas, e ela vai fazendo as coisas e as pessoas vão rir. Ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo com quem deixa ela ser. Ela vai bater em mim, ela vai bater em mim. Eu tenho mais 2 anos, 3 anos de idade, pra ela poder querer me corrigir. E é desse jeito mesmo. Tem que ter limite às coisas. Sim. E enquanto você, ouvinte, reflete sobre tudo isso, eu vou chamar nossos patrocinadores e a gente volta
já já. É VaptVupt. Tudo para sua reforma e construção está na Central Hidroelétrica. De segunda a sexta, das 8 às 19 horas. E aos sábados, das 8 às 14 horas. Na Avenida Augusto de Lima, 556, Centro. Ao lado do Mercado Central de BH. Materiais elétricos, hidráulicos, pias, cubas, torneiras. Aquele reparo para torneiras e registro. Encontra aqui e muito mais. Sigam no Instagram, @Central Hidroelétrica 1. Contatos, WhatsApp 98911 9532 ou pelo 3643-9930. Central Hidroelétrica 1 @gmail.com. Make Hall Maquiagem profissional para qualquer ocasião. Atendemos em domicílio em Belo Horizonte e Contagem. Agende seu horário e ouse ficar linda. 99739-8023. 99739-8023. Make Hall Maquiagem Profissional. Drogaria Drugstore Laguna. Drogaria e perfumaria. A única da região com o atendimento do farmacêutico. Do início ao fim das atividades de trabalho. De segunda a sábado, das 8 às 21 horas. Domingos e feriados, das 8 às 13 horas. Aqui tem farmácia popular. Contatos 3357-7944 ou pelo WhatsApp 99953-8222. Estamos na Avenida Bueno do Prado, 233. Jardim Laguna, Contagem. Sem taxa de entrega nas regiões do Laguna, Ressaca, Cabral, Milanês. Ligue e confira outras regiões. Pratique vida, pratique Pilates. No Bem-Estar Estúdio de Pilates e Acupuntura, sua saúde e bem-estar são prioridade. Atendemos no bairro Coqueiros, em Belo Horizonte. Agende sua avaliação pelo 98863-3553. 98863-3553. Invista em sua qualidade de vida. Bem-Estar, Estúdio de Pilates e Acupuntura. Pensou em limpeza, impermeabilização de estofados e higienização de tapetes e carpetes? Chame a House Clean, que executa o serviço no conforto de sua casa, com profissionais capacitados e os equipamentos mais avançados. Fique livre da sujeira, manchas e mau cheiro que acumulam fungos, vírus, bactérias e ácaros que podem afetar a sua saúde. Faça o contato pelo telefone 31 97169 3329. Estamos também no Instagram, no @House Clean. House Clean, cuidado que surpreende. Ribs Burgers. Estamos no Instagram como @Ribs Burgers. O verdadeiro sabor e arte do hambúrguer artesanal, feito com carne de verdade, de segunda a segunda, das 18 horas à meia-noite. Bem no centro do Eldorado de Contagem, na Avenida José Faria da Rocha, 4825. Temos delivery 3041-8885. Consulte taxa e regiões de entrega. Ribs Burgers, carne e sabor de verdade, bem pertinho de você. Rádio Web feito em casa. Voltemos e estamos discutindo os cuidados da família com idosos acamados ou dementes, o estresse que envolve isso, estresse para o idoso, estresse para o familiar que cuida, estresse do idoso que estressa a gente, o cuidador que estressa a gente, enfim, eu tô lembrando aqui, Nath, eu tive uma sogra, eu namorei um cara que ela foi atropelada e ficou um tempo no hospital e aí desencadeou a demência e ela ficava procurando a mãe dela, que tinha morrido há décadas atrás. E o pessoal batia a boca com ela. Sua mãe já morreu. Aí ela chorava. Aí no dia seguinte, cadê minha mãe? Sua mãe já morreu. Ela chorava. Quer dizer, precisa disso?
né? Como lidar, Nath, quando a pessoa pergunta pro familiar que faleceu há décadas? Você falaria que morreu? Eu não tenho coragem, não. Eu também acho que eu não tenho coragem de falar que morreu, não. Eu acho que eu falaria assim, ela saiu, ela viajou, vai ficar uns dias fora. Aí no dia seguinte perguntar de novo, eu falei com a senhora, mãe, ela viajou, aí ela vai ficar uns dias fora, vai voltar, pronto, viajou todo dia, gente. Exatamente. Exatamente. E não deixa de ser uma viagem, né? Ela fora viajou. Não é? E assim, não precisa ter estresse. Qual a necessidade de eu fazer a bichinha chorar, gente? Então, e se deixar, chora todo dia, porque todo dia ela vai procurar pela mãe dela, porque o que ela tem vívido na lembrança é a mãe viva. Ela foi passear com não sei quem. Foi fazer uma viagem de urgência porque Beltrana adoeceu e fala o nome de um parente longe aí, pronto. Ou então, tipo assim, uma amiga que ela teve, que também já morreu, e que ela sabe que morreu. Ela foi viajar com o fulano e tal. Não, e a falta de filtro, gente, ela cismou que eu era uma prima dela. Só que a prima era seca. Mas não tinha um dia que eu ia lá que ela não olhava pra mim. Fulano e tal. Mas sim, engordou. Você tá muito feia. Você tá muito feia, ótimo. Gente, eu vou fazer o quê? Eu virava pra ela e falava assim, nossa, sacanagem, só porque eu comi um bocadinho a mais, só vem falar que eu tô feia. Não, eu acabava. Não, eu ria e ela ria junto comigo. Foi isso que eu tô falando, você leva na gozação. Gente, leva na gozação. É lógico que eu não vou dizer. Até hoje eu lembro, eu fico dando risada sozinha. Eu sei, é óbvio, você tá todos os dias com a pessoa, e todos os dias a pessoa fazer a mesma pergunta pra você. A pessoa falar a mesma coisa com você e você falar não. É a mesma coisa com criança. A gente não fala 200 vezes a mesma coisa todos os dias. Pois é, exato. E aí isso chega uma hora que acaba estressando a gente, estressa. É óbvio que eu não julgo um dia ou outro a pessoa dar uma estressada. Nossa, cansa mesmo, Mas assim, como por exemplo você não ia lá todos os dias, mas vamos supor que você fosse filha dela e você todos os dias ela falasse exatamente isso com você. Você tá lá todos os dias. Vai ter um dia que vai falar com ela assim, gorda é a sua avó. Entendeu? Pior que você vai dar uma estressada. É foda. Mas tudo bem. Isso é normal. Sim. Mas ao mesmo tempo, não justifica você falar com uma pessoa que tem esse tipo de coisa viva na cabeça, principalmente que envolve sentimento, né? Que é a perda de uma mãe. Sim, é como se estivesse dizendo para ela, naquele momento, que a mãe dela morreu. Nossa. E ela não pode nem ver o enterro. Isso, gente. Nossa, eu acho isso muito cruel. Muito cruel. Esse tipo da pessoa levar dessa forma assim a ferro e fogo sem entrar ali na brincadeira, porque gente, não tem jeito mesmo, não tem jeito, né? Agora tem o outro lado, né? Normalmente quem cuida de idoso demente ou acamado em horário integral, o familiar que mora com aquela pessoa, pouco se cuida. E nesse livro que eu mencionei, inclusive, que você baixa gratuitamente, Alzheimer, o cotidiano da doença, a gente fala muito sobre o familiar que cuida de alguém. Porque como você acabou de falar, Nath, você viver ali todo dia é absurdamente desgastante e poucas famílias formam uma rede de apoio eficaz. É mais fácil um vizinho te ajudar do que um irmão, um tio, um sobrinho, né? E assim, essa rede de apoio, que aliás hoje em dia tem falado muito em rede de apoio para mães, independente de serem mães solo. Eu não sei se vocês viram no Fantástico, a mulher tem marido dentro de casa, mas o marido não ajuda. E aí você... O que é mais normal do que tudo. E aí você cria rede de apoio com outras mães
com vizinhos, com parentes. Eu acho isso muito bacana, porque realmente a mulher não tem que dar conta, quer dizer, tem. É decisão dela, tem que dar conta de tudo sozinha, mas não precisa ser assim. Não precisa. A gente vive em comunidade. Tem, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente desligada, mas se você bater na minha porta e falar, Adriana, fica com meu pai pra mim 4 horas enquanto eu vou ali fazer minha unha, porque eu preciso desestressar, cara, na hora. Então, assim, tem gente que tem iniciativa. Eu vivo tão no meu mundo que eu às vezes não observo que você tá precisando de ajuda, porque se eu observar, eu ofereço. Mas normalmente eu não observo, e não é de sacanagem. E eu sei que tem muita gente retardada também. Então a gente tem que aprender a pedir. Com certeza. Sabe? Porque não é fácil. E isso é para quem cuida de idoso ou não, para quem tem criança pequena, para quem tem trigêmeos e para quem tem muito bicho. Rede de apoio, gente. Se você tem, e se eu posso ficar com um para você poder fazer uma unha, se a outra pode ficar com ele para você poder fazer as compras do supermercado. Porque quem cuida de alguém acamado, fazer as compras do supermercado vira um passeio, né, gente? Vira. Pra mim me estressa terrivelmente, mas pra quem vive ali aquela rotina pesada, ao invés de pedir para alguém fazer as compras, ir fazer é um passeio, desestressa, né? Exato. Pedir alguém para fazer um arroz que seja para você, que depois você faz o resto. Então, assim, a gente precisa criar essa rotina de que seja ir lá fazer um café para a pessoa. A gente precisa criar isso, porque se hoje as famílias são pequenas e já não dão conta de cuidar entre si, tá cada vez menor, né? Tá cada vez menor. Então a gente não tem saída a não ser contar uns com os outros mesmos. E aí, Nath, como convencer alguém a montar uma rede de apoio? Ou mais, Nath, como convencer os parentes que eles precisam ajudar nos cuidados com o doente? O problema é Ô convencer, merda, né? Viu? Ô merda. Pois é, porque parente é engraçado, a gente não escolhe, né? Amigo a gente escolhe, família a gente não escolhe. Ou melhor, mentira, eu acredito que escolhe. No plano espiritual você escolhe que você tem que passar por aquilo ali. Mas, por exemplo, o que foi muito legal assim na família com relação à minha tia? Ela não, né, eu falei, ela não tem, ela é solteira, né, não tem coisa. Então, assim, o que aconteceu? A minha outra tia ofereceu a casa, é uma mãezona, essa outra tia, sempre cuida de todo mundo que está doente, ela sempre cuida, ela abre a casa dela mesmo e faz tudo por você, sabe? É uma mãezona mesmo. Ela ficou lá e assim, no hospital, como eu estava desempregada, no hospital, enquanto ela esteve no hospital, as meninas, o que elas fizeram? Acabaram pedindo ajuda mesmo. Perguntaram quem que poderia ajudar. E eu falei, olha, tô disposta, tô tranquila, eu tô de boa. Sim. A Júlia teve dia que ela ficou com a mamãe, teve dia que ficou aqui mesmo, e não sei o quê. Então, assim, eu ficava durante o dia no hospital, e a minha outra prima, que trabalhava de dia, ficava à noite, dormia lá. Ah, sim. E algumas outras primas foram se oferecendo. Chegou um ponto da chatice da tia que ela não queria aceitar como é que chama, que outras sobrinhas fossem. Era eu ou a minha prima. Nossa. Mas a minha prima trabalhava o dia inteiro e eu chegava em casa e ia fazer um tanto de coisa, as coisas da minha casa, que eu não tinha feito nada. Então, assim, começou a ficar pesado, principalmente para minha prima, que trabalhava o dia inteiro. Mais pesado ainda para ela.
Aí teve um dia que a gente inventou lá que uma enfermeira, arrumar uma enfermeira de lá mesmo, sabe? E era do hospital que ela já conhecia, e ela conseguia tomar conta. Inventamos que o médico falou que queria que ela ficasse, não a gente. Pra tomar conta dela. Porque aí foi uma noite de sono. Você tá doida, nossa. Tem problema, sabe? É um bálsamo, coisa? Né? Quando você dorme bem ali, você tá doido. Mas a gente criou até uma rede mesmo, assim, das primas que estavam lá ajudando a ela, sim, entendeu? Sim. E até hoje a gente tem um grupo, de vez em quando a gente até se fala pelo grupo, e eu toda vez falo, olha, gente, o que precisar pra tia, eu tô à disposição. Né, o que eu puder ajudar, como sempre, eu tô à disposição. Sim. Como eu acho que do lado de lá, por exemplo, a minha outra tia, do lado da família da minha mãe agora, nesse caso, ela tem uma filha só, então filha única, e ela teve um AVC. Então eu também estava desempregada na época. O que eu comecei a fazer? A minha prima trabalhava o dia inteiro, então eu ficava aqui de manhã, fazia o almoço, levava o almoço para ela no hospital, porque o almoço de hospital é uma porcaria, né? Aí eu levava a comida para ela, ficava lá com ela de dia, para minha prima chegar à noite e ficar com ela. Teve dia que eu dormi, teve dia que a minha mãe foi dormir, sim. Então a gente fez também uma rede, assim. Sim, sabe? Pessoas que vão se ajudando. Agora, convencer o outro... Nossa, isso é difícil. A ter essa empatia... E ter essa disponibilidade de coração mesmo, eu acho que é muito difícil. É muito difícil. Tanto que um dos meus textos nesse livro é justamente isso. Justiça. Não ajudou. Você passou aperto uma vez, não ajudou? Gente, é justiça. Não tem isso de esperar, de dar uma segunda chance, de ver o que vai acontecer. Porque aí amanhã você adoece, vai ser 2 para ser cuidada. Então, é justiça. Antes aqui de eu até passar algumas coisas sobre isso, deixa eu mandar um beijo pro Rogério, que tá dando boa noite pra gente, e tá dizendo que ele lembra do dia que ele tava no sofá e que a mãe dele chegou falando que era hora dele morar sozinho. Aí ele pegou e levou ela pro asilo. Viu, dona Magali? Eu vou fazer isso com a senhora também. Porque Nath, eu sou dessas, eu ajudo em tudo. Agora, o dia que minha mãe depender de mim pra trocar a fralda, ela vai morrer cagada. Nem pensar. Agora, eu quero aproveitar para falar para as pessoas que pensão alimento não é só de pais para filhos. Se você cuida da sua mãe e seus irmãos não ajudam, você pode entrar na justiça, ou ela entra, ou interdita ela e você entra em nome dela pedindo pensão de seus irmãos. Se seus irmãos não podem cuidar, eles têm que arcar financeiramente. E se não tem condição de arcar financeiramente, o juiz vai mandar botar no asilo. Pronto, e vai ficar bom para todo mundo. Porque é a realidade das pessoas. Quando você pensa mais em ter filho do que em cuidar de si, não reclame se um dia um juiz mandar te botar no asilo no primeiro que tiver vaga. Porque se você não planeja sua velhice, você não pode reclamar dos outros tomarem decisão por você quando você não puder mais fazê-las. Né? Então tem isso. Ou então rateio de despesa. Mas não só despesa do familiar doente. Porque o cuidador, o familiar que tá ali, às vezes parou de trabalhar. Ou trabalha em casa e reduziu sua produção. Pode ratear o salário. Você que cuida de um familiar doente, os seus parentes têm que ratear, inclusive o seu salário, e pagar a sua previdência. Porque amanhã você tem que aposentar. Outra coisa,
procurar na internet é muito fácil achar os benefícios legais. Uma pessoa que tem aposentadoria e que precisa de alguém para cuidar dela tem 25% a mais. Tem medicamento que você ganha, tem medicamento que você não ganha, tem uma série de benefícios que podem facilitar um pouco, né, para as pessoas. E por último, essa questão que a gente tinha falado da rede de apoio. Isso é fundamental. E aí a gente amplia a discussão, como a gente fez, não só para quem cuida de idoso, para mães com filhos com deficiência, para mães solo ou mães que os pais trabalham, por exemplo, tem pai que tem 2 empregos, então ajudar essa mãe também. Eu acho que assim, a ideia, o boom do momento é rede de apoio para qualquer situação, em qualquer situação, sem julgamento, estar ali para acudir a pessoa. Uma horinha que seja na semana já faz uma diferença, sabe? Faz um cafezinho na sua casa que seja e leva lá pra você ver a novela com a pessoa, mesmo que ficam vocês duas lá trocando a fralda do véi. Mas enfim, de alguma forma tentar fazer parte da vida de quem você sabe que precisa tanto. Porque eu acho que daqui pra frente as famílias vão ter cada vez menos filhos, né, Nath? E a gente vai mesmo precisar uns dos outros. Nath, meu amor, considerações finais. Eu acho que a gente tem que pensar, igual você falou, não dá para pensar dar obrigação para os filhos, né? Assim, contar com os filhos para que tomem conta dos pais, né? Mas, filhos, pensem que vocês vão virar seus pais mais velhos, necessitados, e outros. Eles cuidaram de você a vida inteirinha. Você tá aí com 40, 50 anos de idade achando que seus pais não cuidam de você ainda? Eles cuidam, nem que seja no pensamento e nas orações do dia a dia. Talvez eles não cuidem no efetivo, porque você não permita. Mas gostariam, pode ter certeza. Gostariam de, se você estiver chorando, te dar um colo, de te dar um abraço. Então, pensa que no futuro você vai precisar também. Então, eu acho que assim, se não há condições físicas e às vezes financeiras, físicas assim, de trabalho, você tem outras coisas para fazer e não teria como parar para tomar conta desse filho, desse pai dentro da sua casa, que você coloque numa casa de repouso, mas uma casa de repouso de respeito, né? Tenha respeito por ele. Digna. E faça a vida dele ser extremamente alegre e não deixe de ir lá. Não deixe de ir lá. Sim. Se bobear todos os dias, passar lá todos os dias, né? Eu acho que é pensar nisso. Pensar que você vai precisar disso pra frente também, que você também vai ficar velho. E lembrar que isso é um ensinamento pros filhos, né, Nath? Seus filhos verem você cuidando dos seus pais, isso tem um valor inquestionável. Exatamente. Exemplo, né? Exemplo de amor, na verdade, não é exemplo mais nada. Só amor. Sim. Você tá retribuindo um amor que você ganhou a vida inteira e que você ainda ganha. Sim. Né? Meus pais cuidam de mim até hoje. E muito bem cuidado. E então eu devo a eles não só a vida, como tudo que eles fizeram por mim, como eles continuam fazendo. Então, eu tô aqui para servi-los, se eles precisarem. E no mais, nos sigam no Instagram, @no Fritar dos Ovos, lá no YouTube, no Fritar dos Ovos com Natália Rajão. Espero vocês, lógico, e uma boa semana para todos, com muita saúde, muita paz e muita energia. Um bom feriado e um feliz Dia das Crianças para todos. Muito bem. Bom, espero que essa discussão tenha levado você, ouvinte, a refletir que família é rede de apoio. Se você que é de dentro não colabora, o de fora muito menos. Então você
tem que criar vergonha na cara, tomar iniciativa, procurar o familiar que cuida de alguém doente e oferecer para substituí-lo ou para ajudar financeiramente. Enfim, se vira, de alguma forma você tem que ajudar. E é o mesmo caso de criança. Idoso tem que ser cuidado e há gastos. Se vira. A coisa tem que funcionar. Obrigada a você que esteve conosco essa noite. Um beijo especial para a Nath, para a Anne, que não estava aqui, mas participou também. Para todos vocês que participaram pelo Facebook. Me adicionem no Instagram, @AdriFernandesBH. Nath não deixou, né? @NoFritarDosOvos. Se inscreva no nosso canal no youtube.com/AdrianaFernandes, youtube.com/NoFritarDosOvos com Nath Rajão, e fique agora com o Hip Rock BH com Claudinei Penaforte. Obrigada, até semana que vem. Beijo, beijo. Beijo, beijo. O Quem Manda São Elas fica por aqui essa noite. Te aguardamos na próxima segunda, às 20 horas. Continue ouvindo a Rádio Web Feito em Casa, a rádio com a programação mais diversificada da web.